Sim, quem não sabe quem eu sou, apenas não lembro meu nome é Vicente Júnior, tá bom? E eu dou a parte de linguagens e códigos ligada à literatura. Hoje, com uma falta do professor, acho que Simval, aí hoje eu vou com gramática, tá bom? Gramática para o Enem é a gramática contextualizada, não é a gramática tradicional mesmo. Mas bora lá, seguindo aí na apostila. Atenção, então, de forma geral, a redação de vocês é boa, é uma forma de conduzir, a maneira de interpretar os temas e passar a escrever o texto. Então, é considerado uma redação boa. Uma nota geral para vocês ficaria 8 e acima de 8. Bom, isso é muito agradável, pelo menos para nós. Tem pessoas com problemas específicos com a redação, né, que precisa de mais recursos, mais ajuda e tal. Tem, mas de maneira geral a redação de vocês é boa. O que vem acontecendo ainda na redação de vocês? A competência 1. A competência 1 continua sendo a grande dificuldade da maioria. Então, gramática. Erros pontuais de crase, de concordância e às vezes escrita de determinadas palavras. Então, essa é a luta da pessoa que faz redação. É se policiar para não errar tanto em gramática. Tem gente que costuma dizer que redação você faz tipo assim, com um policial do seu lado, que é para poder se policiar. Por que isso? Porque muitos erros de gramática eles acontecem não pela pessoa não saber gramática, mas por ela não prestar atenção. Aquela atitude mais displicente mesmo, meio lesada, aí vai e coloca um negócio que não era para ter ali. Então, normalmente isso acontece. Então, competência 1 tem gente sendo desatento à questão da acentuação. Se uma palavra tem acento na sua forma original, quando ela varia, quando ela passa a variar, ela perde o acento. Então, infância tem acento, mas infantil não tem. Consciência tem acento circunflexo, conscientizar não tem. Então, tem gente que ainda comete esse tipo de erro. Resumindo, competência 1, gramática, tem sido um drama ainda para alguns. A outra coisa que acontece na redação de vocês, ainda, né? Vírgula, pontuação. Muita gente tem problemas mesmo com a vírgula, não sabe utilizar corretamente. Então, pega os casos mais simples. Não utilize a vírgula entre o sujeito e o verbo quando juntos. Entre o verbo e os seus complementos. Evite isso e já melhora muito. Por exemplo, o governo, vírgula, precisa resolver o problema da saúde. Não tem vírgula, porque se o sujeito é o governo e o verbo é precisa, não tem vírgula entre o sujeito e o verbo. É preciso aparelhar, vírgula. A educação, aparelhar meu verbo. Quem aparelha algo. Então não tem vírgula, porque não tem vírgula entre o verbo e os seus complementos. Objeto direto e objeto indireto. Então, por favor, quem estiver se enquadrando nesse meu comentário sobre gramática, corra atrás. Tem aula no YouTube, tem um monte de coisa, tem uma melhorada nisso. Terceiro problema de vocês, quando eu digo de vocês é bem geral, né? Tem aquela pessoa que faz aquilo, né? Mas a gente tem que fazer um comentário geral. Muita argumentação ainda de senso comum. O que é o senso comum? É você escrever na sua opinião. O que você acha? Em redação de vestibular não é bem isso. A redação de vestibular não é o que eu acho. O que eu digo está embasado em alguma coisa. Porque se eu ficar colocando apenas o que eu acho, a nota desce, lhe garanto. Então, em vez de dizer o que você acha sobre o sistema carcerário brasileiro, você coloca e fala de alguém, você dê exemplo, você fala de algo que aconteceu mesmo, contextualiza. Pronto, então, a argumentação de vocês ainda possui senso comum. Senso comum é quando você percebe que a sua opinião está dominando e não tem os argumentos. Lembrando os argumentos históricos. Então, um fato, uma coisa que aconteceu, serve para pontuar o que você está dizendo.
Você diz que a educação no Brasil tem graves problemas. A educação no Brasil está cada vez mais frágil, principalmente em relação à violência. Ok, isso é você falando. Aí você vai e diz assim, ó, como aconteceu no Rio de Janeiro, o caso do Wellington de Menezes, que ficou conhecido como massacre de Realengo. Olha como aquilo que você tinha falado foi confirmado. Uma coisa que houve mesmo, o cara entrou numa escola, matou um monte de gente. Então, argumentar é isso. Toda vez que você terminar a sua redação, lembre, você terminou o rascunho. Se você terminou o rascunho, então você vai fazer o quê? Uma coisa chamada autocorreção. Vai para o primeiro parágrafo e diz assim: tratei do tema, o assunto é esse aqui, Segunda coisa que você olha no primeiro parágrafo: cadê a minha tese? O que é que eu defendo aqui? Achei. Eu defendo que o sistema carcerário brasileiro precisa passar por um não sei o que. É isso que é a minha opinião, beleza. O que eu usei para confirmar? Está aqui. Eu usei números, quanto custa um preço. Eu usei, por exemplo, eu citei o filme Tropa de Elite, não sei o que, Carandiru. As coisas que eu usei para confirmar o que eu falei. Depois de terminar, você faz isso com o rascunho. Pronto, aí você olha para o último parágrafo da sua redação. Quem vai resolver o problema? Eu botei aqui, é o Estado. Aí eu botei também com a iniciativa privada, que são as organizações não governamentais. Vai haver uma parceria para resolver isso. Eu botei então o Estado, que é quem vai resolver. Eu disse o que fazer, vai fazer tal coisa, e eu disse como será feito. Ó. Pronto. Então, o teu último parágrafo, você realmente deve investir nele. Ele vale 200 pontos. A gramática dele é outro assunto. Se está bem escrito, é outro assunto. Já está lá na competência 1. Ele vale 200 pontos. Se você resolveu solucionar o problema que você falou, então tente dizer quem vai resolver o problema, o que será feito para resolver e como aquilo vai ser feito. É realmente lembrar daquele negócio, ó, é preciso haver uma conscientização das pessoas, ok. Conscientização é o que você quer, legal, é para resolver. Agora quem? Quem vai cuidar dessa conscientização sobre o trânsito é a escola. Pronto, beleza. Você disse quem? A escola. O que vai fazer? Vai conscientizar. Agora me diga como. Serão feitas palestras, reuniões, panfletos, não sei o que, cartazes. Isso é o como. Então o último parágrafo tem que ter isso. Quem, o que e como. Sendo respondido sobre o problema. Aí acabou. Depois de você fazer essa checagem, cadê minha testa aqui, quais os argumentos que eu usei, isso, reforço o que eu falei, quem vai fazer, o que vai fazer e como. Checou isso, pode passar a limpo. Com o máximo de atenção, para não cometer uma coisa chamada omissão acidental de palavra, que é deixar de escrever uma palavra, e o teu texto tem uma gramática decente, e dá para entender, então ele tem no mínimo coisa ou incoerência. Leia a redação uma última vez, o rascunho, claro. Principalmente para entrar em crise quanto à gramática. Menina, tem um negócio aqui que eu acho que está errado. Eu tenho para mim que isso aqui está errado. Aí você apaga aquela linha inteira, retira e reconstrói. Porque a melhor coisa que existe em redação é você entrar em dúvida. Na hora que você entrar em dúvida em determinada palavra, tira a palavra. Na hora que você entrar em dúvida naquela frase, muda para a frase, apaga e coloca outra. Que não haja dúvida, é bom demais quando você tem dúvida em determinada coisa. Você reconstrói aquilo e volta ao certo. E aí você deixa de perder pontos. Ok, então são esses os toques sobre redação. Melhore na pontuação, melhore na gramática, crase é o erro que mais continua acontecendo. Melhore principalmente na argumentação, deixe de senso comum, tá bom? E lá no final invista nesses 200 pontos. Tente dizer o que vai ser feito, quem vai fazer e como vai fazer. Isso se chama detalhamento da proposta, ok? Encerrando, a maioria de vocês está no grupo de WhatsApp do Redaself, que é quem corrige as redações e tal. E lá nesse grupo tem um monte de dicas. Lá
lá nesse grupo tem material de redação e tem gente que não está acessando, dê uma olhada lá. Tem gente que bestamente às vezes sai, é ali que vai um monte de informações. Foi mandado para aquele grupo um dos materiais mais disputados em Fortaleza, que é um material que eu escrevi de argumentação, que tem um monte de repertório cultural. Tem uns 40 temas, um monte de tema, ao lado de cada tema tem argumento histórico, tem argumento estatístico, números, tem comparando realidades, comparando o Brasil com outros países, tem argumento de autoridade, as frases sobre aquele tema, e eu ainda coloquei uma coisa chamada arte, que é quando vem filmes, livros e músicas sobre aquele tema, dá umas 40 páginas. Só de repertório cultural, só para você melhorar o meio da redação, ok? Está lá no grupo do Redação e tal, que a maioria de vocês já está nesse grupo. Então, ali, nesses últimos dias, nós vamos colocar dicas de gramática, esses materiais. Tem um material lá que tem 50 temas prováveis e todos já com argumentos. Então, esse finalzinho é hora de ler todas essas coisas. É só dar o nome pro pessoal lá na mesinha da redação. Tem gente que não vai nem lá. Aí ferrou o troço, né? Ok? A prática de redação, ela é necessária. Toda semana para estar entregando um texto. Pelo menos toda semana para estar entregando um texto ali pra gente. Tem gente que não entrega, quer entregar agora de última hora, aí é ruim. Aí a gente não tem como acompanhar. Ok, tudo certo, dado o recado. Quem não está no grupo, passa lá, deixa o telefone depois, eles colocam você e observem as dicas que vão chegar lá até o dia da prova. Agora podemos, vamos aí. A aula de hoje é língua portuguesa com um tópico de gramática, porque a aula é do professor Silval. Passa aí, você vai me auxiliando. Pronto. Para os estudos de gramática, a gente entra numa noção de língua e linguagem. Essas coisas que estão na apostila foram colocadas aqui nos slides, tá bom? Então, o mais importante é a aula em si, já que os exercícios vocês têm os gabaritos, né? Então, o importante é aprender. O pessoal que vai fazer concurso, né? Concurso do Detran, concurso da UFC, concurso não sei de quê, né? Pronto, aqui tem um monte de dicas também. Vamos lá. Primeira dica mesmo é a seguinte: se você quer aprender gramática, só gramática, para o vestibular é um equívoco, é um erro. O nome é língua portuguesa. E para o Enem recebe o nome de linguagens e códigos. Então saiba a diferença. Língua portuguesa quer dizer que é um conjunto de conhecimentos. Literatura, escolas literárias e tudo mais. Gramática, que nós vamos ver a definição, interpretação de texto e redação, são essas 4 coisas. Como é que a pessoa, é porque eu só gosto de literatura, então não vai dar certo a tua redação. Não é porque eu só gosto mesmo de gramática, então você não sabe gênero textual, romance, crônica, conto, você não sabe o que é grego. O nome é língua portuguesa e você precisa ter um conhecimento, digamos assim, de cada parte, mas funcionando em conjunto. E a prova disso é a redação. Ora, se você melhora em gramática, você fica bom em gramática, aqui, aula de gramática, quais as competências que melhoram? Competência 1 e competência 4. Coesão, que é gramática, e a competência 1 da redação, que é gramática. Se você é bom em literatura, então você diferencia um conto de uma crônica, um romance de uma fábula e assim vai. Então você é bom de gênero textual. Gênero textual tem a ver com o quê? Competência 2 do Enem, lá na redação. Domínio do gênero, artigo. Você sabe que não pode narrar, pode olhar, é um conhecimento que está junto. E se você é bom de interpretação de texto, aí o negócio melhora. Porque você vai ler a proposta de redação e vai entendê-la corretamente. O pessoal que vai fazer a prova da UFA sabe disso, que quem interpreta mal o tema de redação da UFA faz uma redação ruim. Aí você pode ter a gramática que for muito boa, você pode fazer o que quiser, mas se você interpretar errado lá a frase,
a tua redação não chega à nota máxima, porque existe uma interpretação daquela frase. Então, pode olhar, ó, são todos esses conhecimentos que se juntam para a prova de redação. Não queira aprender isoladamente. Eu vou me dedicar à gramática. Se ferrou. Agora pega todos esses conhecimentos de língua portuguesa e soma com artes plásticas, com dança, com música, com cinema. Agora eu Enem. Linguagens e códigos. Pronto, mais as redes sociais, que são as tecnologias em comunicação. Linguagens e códigos. Aí sim você começa a compreender o negócio. Então você começa a perceber que a prova da UVA é mais rígida. Você começa a perceber que a prova do Enem é mais flexível, ela é mais larga mesmo. Você começa a ver como a prova da UES é difícil, porque ela cobra todos os gêneros, interpretação, gramática. É a prova mais difícil de português do estado e uma das mais difíceis do país. Aí você começa a entender porque você sabe o que é língua portuguesa. Então, bora lá. Língua. Tipo de código formado por palavras e leis combinatórias por meio do qual, de código, as pessoas se comunicam e interagem entre si. Vai passando que tem mais coisa. Aqueles slides que tem muita informação, pode passar até o final. Beleza, aí. Então, francês, inglês, alemão, não diz a língua. Só que existe língua e existe linguagem. O que é linguagem? Qualquer outra forma usada para comunicar. Então, dança, pintura, cinema. Pronto, isso se chama linguagem. Então, língua e linguagem. Qual é o nosso foco aqui hoje? Língua. Linguagem foi a outra, falar das funções da linguagem, outra aula assim, funções da linguagem. Pronto, lá era linguagem. Agora é língua. Se é língua, nós estamos em uma especificamente, que é o português. Então, nós estamos no estudo da língua portuguesa. Beleza, pode passar. Vai. Sempre tem umas palavrinhas. Aí pegar o ritmo aí. De novo, você pode passando aí, no instante rola. Quando terminar, você vai entrou, beleza? Qualquer coisinha você volta. Pronto, volta. Aí deu certo. Esses são os países que falam língua portuguesa. E aí, com a unificação é o quê? Reforma ortográfica. Com a unificação, tem gente que diz que melhorou. Eu acho uma palhaçada. Porque quem diz que melhorou, para mim, não mudou nada não. Então o texto que é lido aqui no Brasil, ele é lido também lá em Guiné-Bissau, ele é lido lá em Cabo Verde, E quando a reforma vem, a regra é essa, ó. Tanto faz você, autor lá de Angola, ou você, autora do Ceará, Brasil, na hora que vocês escreverem, vai escrever igual. Mas não pegou, mas não deu certo, não é igual porra nenhuma. Acabou. Quer ver? Você abre a internet, na Wikipédia, e lá, por exemplo, você tem a definição de uma palavra. Digamos, sustentabilidade. Aí lá, na definição, você vai encontrar umas palavras que às vezes vêm com C. Tem um C. Por exemplo, deixa eu ver uma. Activo. Não, não em relação a essa palavra, mas palavras da dicção lusitana que vem com C, a dicção de Portugal. Eles ainda usam um C, né? Por exemplo, a gente usa a palavra caráter e eles caracter, com C. Acho que deu para me entender, né? Então eles mantêm o C que é comum na língua de Portugal, caráter. Estipular, eles fazem de maneira diferente, o R é dobrado. Então, não mudou muita coisa. Como o Brasil continua também escrevendo da mesma maneira. De cada 10 alunos, quantos aprenderam a reforma? Vamos ser otimista, 2. Bom, 2, estudo feito os condenados, até sai sangue nos olhos e tudo mais. Pronto, 2 aprenderam a reforma, o restante na dúvida, ainda tentando aprender. Então é isso. Essa reforma ela foi muito comercial, editorial, e aí é tipo aquela lei que não está pegando. Mas existe uma lei que era até 2015. Até 2015, todo mundo já era para estar usando a reforma. A partir daí, todos os concursos
podem cobrar a reforma ortográfica. E aí, o que o Enem faz? O Enem pede para uniformizar. O Enem não quer que a pessoa fique usando, misturar a reforma ortográfica, misturar com o que era antigamente. Mas é isso que acaba acontecendo. Só estou observando que como é preciso ser crítico em relação à reforma. A maioria dos concursos eles nem usam a reforma ortográfica, só da própria prova que eles fizeram, mas não ficam te cobrando isso. Muitas questões não vão para esse lado. Fica então a crise se isso vai funcionar ou não. Porque tudo para funcionar assim, dessa forma tão gigantesca, que é em todos esses países, precisa de fiscalização para poder funcionar. E quem quer fiscalizar a forma da pessoa escrever, a forma da pessoa falar? Não rola, rapaz, não vai funcionar como era o sonho de muita gente. Mas tá aí, pode passar. Nossa conversa aqui então inicia com isso aí. Existe alguém que fala, então fala algo, e existe alguém que escuta. Então, a teoria da comunicação precisa desses três elementos: emissor, mensagem e receptor. Cabe a vocês observar o seguinte, que às vezes eles mudam de nome. Como é o nome do emissor, se for um poema, eu lírico, se for um romance, narrador. Pronto, entenderam, né? De maneira bem geral, o nome é autor. Então existe o autor, existe o leitor, pronto, que é o receptor. Ali no meio, a mensagem. Qual é o código? A mensagem é o que o autor queria dizer. Então veja, no romance Dom Casmurro, o autor, Machado de Assis, valoriza as mulheres ou ironiza? E aí, ele valoriza ou ele desvaloriza? Ele desvaloriza. Neorrealismo, ironiza, critica e tudo mais, por causa da postura realista. Qual é o símbolo dessa mulher desvalorizada? Capitu, professor. Ele diz que é falsa, oblíqua, dissimulada, traidora, mentirosa, tal, queira, foi eu estou dizendo. Então, você para, caramba, o realismo desvaloriza a mulher. Sim, então qual é a escola que o autor valoriza a mulher? O romantismo. A mulher é idealizada. Então você entendeu. Aquilo ali serve para a gramática, para a literatura, para qualquer um. Só que às vezes muda o nome. Qual é o código? Código é aquilo que eu uso para escrever a mensagem, os dois mais famosos. O alfabeto A, B, C, D, I, números 1, 2, 3, 4. Ok, dominado esse negócio? Então, código é isso. O que é o canal? O canal é o meio pelo qual eu veiculo a mensagem. Então, romance, não é isso? Uma pintura, um quadro, um canal é isso. Que eu uso para passar a minha mensagem. Tudo certo? Bora lá, avante. Chegamos à definição de gramática. Ok? Gramática é a parte da linguística que busca ditar ou prescrever as regras de uma língua, posicionando as suas prescrições como a única forma correta de realização da língua e categorizando as outras formas possíveis como erradas. Já podemos então criticar. O que é bom nessas aulas de gramática é exatamente isso. Se eu vou te dizer as coisas aqui, você não fica apenas aceitando como verdade, não. Você escute, anote, relativize, critique, porque é assim que o negócio melhora. Como é que pode uma coisa que é um monte de regras e essas regras dizem o que é certo e o que é errado? Não dá mais para aceitar a postura da gramática, não é? Por quê, professor? Porque hoje o ser humano entrou numa crise de valores tão grande, principalmente o ser humano do Brasil, deste país estranho, em que nós não sabemos mais o que é certo e o que é errado. E embora nós saibamos o que é certo e o que é errado, a gente tem uma tendência a relativizar. Me diga uma palavra que agora é a mais famosa no Brasil e sei lá, e nos vestibulares. Qual é a palavra que a gente está relativizando? São duas palavras, as duas mais famosas desse momento, que marcam isso, que ninguém sabe mais o que é certo, o que é errado, e a gente está o tempo todo relativizando. Quais são as palavras? Depende. Depende? Não. Uma é gênero. Gênero. Masculino, feminino. Né? Uma é gênero e a outra ética. São as duas palavras mais
curtidas, mais usadas e mais relativizadas hoje. Essa minha camisa é de homem ou de mulher? Muito bem, essa camisa é de pano. Pessoas inteligentes sabem que é de pano. Então não existe esta baitolagem de camisa de homem ou de mulher. Quer ver? Agora, vocês estão usando. Essa camiseta que vocês estão usando, ela recebe muito bem esta palavra. Ela é unissex. Porque tanto faz ser homem ou mulher, a camiseta é a mesma. Pronto. Então são discussões que não estão mais em voga. Mas nesse momento, em termo de vestibular, é bom pensar. Claro que vai existir aquela pessoa mais fresca. Eu gosto de baby look. Aí você está inventando. Aí corta a camisa, aperta, aparece do bucho, cheio de pano. A pessoa vai notar. Eu gosto de mostrar minha barriga, assim, vai. Pronto, lembra, é você com frescura de estilista. Porque a camiseta ela é igual para todo mundo. Só vai mudar o tamanho. Tá mega grande. Nem assim. Pronto. Agora vamos para outra palavra que ninguém consegue mais dizer o certo e o errado. Ética. E aí? País imerso em corrupção. Nós estamos assim numa situação que todo mundo manda desde o Brasil. O presidente acusado de formação de quadrilha, isso é uma coisa estranhíssima. E assim vai, né? Aí vai, o senador, a metade ladrão, deputado, aquele deputado, como é que chama? É aquele pagode do Bezerra da Silva. Se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão. Aí você vai observando, estamos mal, muito mal. E a palavra ética serve para analisar isso. Então ética tem a ver com o bom proceder, com a atitude correta. Sim, mas o que é o correto? Essa é a grande crise. É ver. Roubar erra. Ainda bem que temos pessoas para dizer Pois já tem gente dizendo assim, professor, se for pouco, só roubar R$200 e ser preso é ridículo. Mas se for 200 milhões de reais, aí é outra assunto. Aí a pessoa começa a relativizar, aí é diferente. Porque pelo que a gente vê, os nossos julgamentos são pelo que a gente vê. Pelo que a gente vê, olha aí, a gente tem uma técnica. A pessoa rouba 200 milhões de reais, o que ela faz na semana seguinte? Devolve 10 milhões. Aí já fica com aquela cara de honesto, olha, fulano devolvendo 10 milhões de reais. Beleza. Aí se entrega. Ser preso é uma vergonha, a pessoa se entrega, é tipo um herói já, sou honesto. Aí entrega os amigos, não é delação premiada. Aí ganha uma tornozeleira chique, que tem até rádio aí, FM, e tal, a pessoa fica em casa. Pode sair o dia todo enquanto que à noite durma em casa. Tem tudo mais. E os outros 190 milhões, está em algum lugar por aí. Aí a pessoa fica presa ali uns 5 anos, com uma parte da pena. Agora ela vai ser posta em liberdade e ela vai dar um jeito de trazer aquele dia de volta. Pronto. Aí você fica com aquela impressão, parece que no Brasil, roubar muito vale a pena. Quer ver outra coisa? Você está aqui pegar R$10 dela, isso é um erro, não é dono. Bota aí, R$10 aqui da pessoa. Por quê? E esse dinheiro, esses R$10, R$100, R$1.000, R$1 milhão, se for do Estado, esse dinheiro não é do Estado. E aí? Parece que roubar dinheiro do Estado parece que é uma coisa legal. Parece que não é tão errado assim. Porque a pessoa não consegue perceber que do Estado quer dizer do povo. Não, do Estado, para o professor, olha o que é ética, olha o que é relativizar. Segundo Thomas Hobbes, o Estado é o mal. O Estado é o Leviatã, é o monstro que nos oprime, nos devora e tudo mais. Se o Estado é o mal e esse dinheiro é do Estado, então a gente pega. Isso é ser contra o mal. A pessoa vai arranjar formas de relativizar as coisas. Nós estamos numa crise tão grande que você nem imagina. Ok? Pesado o negócio. Aí você para pensar, olha ao seu redor e vê o seguinte: você reparou a quantidade de heróis que estão sendo ressuscitados? Pessoal que gosta de Marvel e tudo mais, você reparou que os heróis estão sendo desenterrados por lá? Capitão América, aí lá vem, Salvador, Capitão América. Aí trazendo. A pessoa parece que só quem é assim do mal violento é que morre, Wolverine.
E assim vai, né? Aí você para, caramba, estão desenterrando os heróis, um dos últimos agora é o justiceiro, e é o que o povo está precisando, justiça e tal. A penúltima foi a Mulher Maravilha. Me explique por que eu estou trazendo a Liga da Justiça todinha, os Vingadores, por que eu estou trazendo esse povo? De novo, para as artes, para o cinema, para as revistinhas, para a Netflix, seja o que for. Por que eu estou trazendo os heróis de volta? Bora? Porque não há mais heróis e nós estamos precisando. Não há mais heróis e nós estamos precisando. Não há mais exemplos bons. Porque as pessoas estão relativizando as condutas agora. A ética se tornou tipo uma fivela, uma adereça, a pessoa usa no dia que quer. Então estamos em crise de valores. É por isso que eu tenho que ter esses exemplos. Olha aqui, o fulano faz o bem, viu? Aí traz um super-herói para mostrar como é o bem, porque parece que está faltando. Me entenderam, ok? Desde as discussões de gênero, não existe mais essa frescura toda de isso aqui é de homem, isso aqui é de mulher, acabou. Ok? Ou então é hora de relativizar, de rever tudo isso, pois a gramática age no sentido contrário. Ela diz o que é certo, ela diz o que é errado e pronto. Essa é a gramática normativa. Ela é um livro de regras. Siga. Quer ver? Para haver crase, me diga a primeira prescrição. Para haver crase, eu preciso de quê? Você viu o que é regra? Regra é isso. E aí, qual a primeira coisa para haver crase? Antes de uma palavra feminina. Professor, tem que ser feminino. Pronto. Então, e é o único caso em que a gramática está do lado das mulheres, viu? É a crase. Fora isso, a gramática é machista. Concordância. Eu posso ter 1.350.000 coisas femininas. Se houver uma masculina, a concordância é com o masculino. Aí por aí você tira. Então, a gramática ela faz isso. Ela cria as normas e ela vai ser aplicada. E se você não usar, você errou. Por isso que ela é a gramática mais ironizada. Agora vamos misturar com literatura. Qual é o momento que ironiza a gramática? Escola literária, que ironiza a gramática e as suas regras. Modernismo de 22. Oswaldo de Andrade critica a gramática. E qual é a escola que valoriza a gramática e as suas regras? Parnasianismo. Pronto, vocês estão estudando. E o assunto é gramática. Só que eu tenho que contextualizar. Isso é o Enem. A gramática está dividida em fonologia. Vá pelo lance da formação. Logia, conhecimento, estudo. Fono, conhecimento ou estudo dos sons. Sons para quê? Para a formação das palavras. Como eu não disse agora? Morfologia, que é o estudo da formação de palavras. As 10 classes gramaticais. A outra coisa se chama sintaxe. Sintaxe é a função da palavra no período, de acordo com a posição que ela ocupa. Professor, aí foi meio ruim agora, né? Entendi? Não. Aí eu vou ter que escrever. Tinha um pincel. Aqui, professor. Ainda tem. Bora ali. Esta lousa infeliz aqui em cima. Aqui embaixo. Isso aqui é o sintagma verbal. Sujeito, verbo, complemento e acessório. Paulo comprou um livro ontem. Pronto. Isso aqui é o SV. SV é quando tem verbo. E SN é quando não tem. Então, quando eu digo assim, que dia lindo, sintagma nominal, não tem verbo. O dia está lindo, sintagma verbal. Agora é uma oração. Isso aí você já aprendeu. Frase nominal, frase verbal. A frase verbal recebe o nome de oração. As orações elas são analisadas a partir da posição que a palavra se encontra nessa frase. Então me diga qual é a função de Paulo. Sujeito. E o restante aqui? Predicado. Está aqui, ó. Predicado. Sujeito, Paulo. Que tipo de sujeito?
Simples ou composto? Expresso ou oculto? Bora. Expresso é quando está na frase e dá para ver. Se não souber quem é logo, então está oculto. Saímos cedo. Quem saiu? Nós. Então está oculto. Ou desinencial. Paulo, sujeito simples, porque é só um, e expresso, porque está aqui na frase. Paulo e Priscila, o sujeito é composto, professor. São dois sujeitos agora. E está escrito expresso. Entender? Sujeito expresso de sujeito simples e composto. Legal. Predicado. Predicado. Nominal ou verbal? Quando é que é nominal? Quando o lance é um verbo de ligação. A menina está triste. Verbo de ligação. Ele é inteligente. Verbo de ligação. Ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, confere. Então, quando os verbos são de ligação, predicado nominal. Se for qualquer um dos outros, então o predicado é verbal. Transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, e o verbo intransitivo. Esses 4 tipos de verbo formam o predicado verbal, PV, predicado verbal. E quando for um verbo de ligação, VL, forma o predicado nominal. Tudo certo? Isso aqui é revisando. Predicado nominal, verbo de ligação. Predicado verbal são esses 4 aqui. Transitivo direto está aqui. O objeto direto sem preposição. Transitivo indireto, objeto indireto com a preposição. Transitivo direto e indireto pega 2 coisas. O objeto direto e o objeto indireto com a preposição. E o intransitivo é que não perde nada. Que é quando eu digo assim, sei lá, a planta morreu. Então a planta morreu. Não precisa complementar com nada. Morrer, nascer, são verbos intransitivos. Ok. Se isso aqui é o sujeito, aqui é quem? O verbo. E eu digo, para saber a análise sintática, sempre se toque do verbo. Isso aqui se chama transitividade. Toda vez que você conhece a transitividade dos verbos, você desenrola o resto. Esse C é o que? Complemento. No caso aqui é complemento o que? Verbal. Complemento de um verbo. E aqui é um acessório. É um adjunto adverbial de tempo. Então, quando eu digo Paulo comprou um livro ontem, o sujeito é Paulo, o predicado é comprou, o núcleo é o verbo. Que tipo de verbo? Transitivo direto. Quem compra, compra algo. Está aqui o algo, um livro, objeto direto. O é artigo, adjunto, adnominal. Beleza. E quando foi ontem, adjunto, adverbial de tempo. E se eu dissesse assim, comprou um livro ontem na feira? Na feira, e adjunto adverbial de lugar. Na feira, e assim vai. Todo mundo compreendeu o lance aqui da frase? Então pode olhar, ó. Cada palavra tem o seu lugar e cada palavra exerce uma função. Função de sujeito, função de objeto direto, função de adjunto adverbial, função de adjunto adnominal, que é o artigo. O nome disso é sintaxe ou análise sintática. Beleza? E aí? Existem ainda os estudos de semântica, porque a semântica é figura de linguagem. Figura de linguagem. As coisas ou estão no seu sentido real, que se chama denotação, ou estão no seu sentido metafórico, e o nome é conotação. Cabe a vocês conhecerem figura de linguagem. Dizer o contrário do que eu quero dizer. Ironia. Ironia. Opor ideias ou, sei lá, noções ou dogmas, ou palavras mesmo. Contradição. Antítese, paradoxo e oxímoron. Beleza. Suavizar, eufemismo. Exagerar, hipérbole. Figura de linguagem. Quem vai fazer a prova da aula, fica esperto. Sempre tem uma lá. Ok? Passei. Vale? Tem um problema. Aí, a linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal ela é feita com palavras. Então, conto, romance, poema, linguagem verbal. E a não verbal é feita com imagens, com códigos, com símbolos. Ali, né? Pode passar. Como é? Opa,
não é que não expressa. As duas passam ideias, as duas expressam tudo. Só vai depender do povo. O Brasil não costuma falar com dança, mas o povo árabe usa a dança para se comunicar. O povo africano usa a dança para se comunicar. Então, a dança é uma linguagem, mas ela também comunica. As artes plásticas também comunicam. Então, o lance é só esse. Linguagem verbal que usa palavras. Não verbal que não usa as palavras. Mas a intenção é a mesma. Passei. A linguagem não verbal. Pronto, ó, aqueles símbolos ali. Você olha e interpreta cada um. Beleza. Linguagem não verbal. Avança. E a linguagem mista? A linguagem mista é quando eu tenho a imagem e eu tenho as palavras. Então, uma tirinha, um cartoon, é chamado de linguagem mista. Ali, ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. E aí? Essa é típica do Enem. Duas coisas ali são interessantes. Uma é a figura de linguagem que foi utilizada. A outra é o efeito. Qual foi o efeito? De humor. Então o Enem vai perguntar o seguinte: essa tirinha e tudo mais tem um efeito de humor. Beleza. Foi por quê? Por causa da utilização de uma figura de linguagem. A pergunta é: qual figura? Sendo no Enem, a tua resposta é essa aqui, ó. Metonímia. Metonímia é trocar uma coisa por outra. Então, em vez de dizer o gado inteiro, eu digo só a cabeça. Eu tenho 20 cabeças de gado. Você nunca vai imaginar que é só as cabeças que vêm em capim, só as cabeças no chão que vêm em capim. É uma coisa sobrenatural. Você vai imaginar que é a vaca inteira. No entanto, essa figura se chama metonímia, isso, Enem. Mas se for bem ali na uva, eu sei que ainda é metonímia. Só que a uva vai ter duas opções. Vai ter metonímia e vai ter mais uma, chamada sinédrio. E aí, qual é a sua resposta? É isso que diferencia a uva do Enem. Metonímia, está certo, ó. É a parte pelo todo, em vez de dizer a vaca toda, diz a cabeça, ok. Mas lá na uva também vai ter metonímia e também vai ter a palavra sinédrio aqui. Qual é a tua resposta? Na uva, sinédrio aqui. A uva é sempre mais específica. Ou seja, metonímia é o correto, mas a uva quer saber exatamente qual é o nome quando for a parte pelo todo. Sabe por quê? Porque metonímia pode ser o autor pela obra. Ah, eu leio Clarice Lispector. Não, você lê o livro. Você não lê a Clarice Lispector, ela está morta enterrada. Você lê o livro. Me dê um copo de água. Não existe copo de água, não existe copo de freio, de plástico, mas de água não tem. E aí você para ler o continente pelo conteúdo, o autor pela obra, o efeito pela causa, mas quando for a parte pelo todo, o nome será sinédrio. Então a uva é sempre mais específico. Compreendido isso? E o Enem é mais geral e interpretativo. Legal, avança aí, chapinha. Pronto, variação linguística mais um. Variações linguísticas. Eu estou nos níveis da linguagem. A linguagem ou ela é formal ou ela é informal. Ou ela é culta ou ela é popular. Ok? Então, uma personagem de um romance como Fogo Morto ou Vidas Secas vai usar qual linguagem? Culta ou popular? Beleza. Mas nesse romance, Vidas Secas, Fogo Morto, só tem o regionalismo ou tem as duas? Bora? Só tem o regionalismo ou tem as duas? As duas. Se você ler um romance, você vai entender que existem as personagens e existe o narrador. Quem vai falar usando o regional popular? As personagens. Quem vai usar a linguagem culta? O narrador. Então, lembre disso. É misto. No romance, você vai ter o narrador, que ele usa essa linguagem mais cuidada, com a gramática e tudo mais, e as personagens que serão mais informais e regionalistas. Passa aí. Pronto. Variantes linguísticas ou variedade linguística. São as variações da linguagem que ocorrem dentro de um sistema linguístico, quer dizer, a língua, em função da época. Época é histórico. O espaço geográfico, ok? O lugar. Grupos sociais, ricos e pobres, pessoas velhas, pessoas jovens. Grupos sociais e contextos.
Contexto, por exemplo, uma aula. Observe. São 4 variantes: histórica, diatópica, topos é lugar, por isso que existe topografia. Diastrática, estrato é degrau, nível. Daí a diastrática tem a ver com nível. E a diafásica, que é o contexto. Então isso aqui, nesse momento, é um contexto. A que eu estou usando é a diafásica. Por quê? Eu, no lugar de professor, dando aula, eu preciso usar um vocabulário um pouco mais elevado e mais rico do que o de vocês, que são alunos. Então, é mais ou menos isso, né? Dependendo do contexto que a pessoa fala. Então, observe, eu, como aluno, não estou entendendo o negócio, como é que eu peço para o professor repetir? Entendi não. Eu não entendi. O professor, vou pedir para repetir. E aí, como é? Ei, chapa, repete aí, chapa, esse negócio aí que eu tenho de pouco nenhum. É assim? Então, eu vou ter que me adequar. Vou ter que me adequar à norma para poder, dentro daquele contexto, pedir para o professor repetir. Não é isso? Você não precisa ser babão. Amado mestre, não é possível o senhor repetir este ponto da explicação e que ele, na minha humilde ignorância, que chega a ser maior que esse auditório, não consegui compreender. Aí o professor falou, né? Olha, bem pedido dessa maneira, só me resta repetir. E dá vendo de bom aluno que vós sois, a aprovação não é assim, né, não? Já é isso, foi bem. Essa é a formal. Então, vamos ver cada um agora. Passa aí. Histórica, diatópica, diastrática e diafásica. Ok? Bora lá. Não são feios, ó, mas dá para lembrar de novo. Histórica, através dos tempos. Você acha que a palavra você sempre foi você? Não. Não, nós sabemos que começa em francês, je vous, monsieur. Em voz, je vous, monsieur. Aí depois, vossa mercê. Vossa mercê. Depois, você. Depois, você. Depois, depois, você. Depois, C. Depois, VC, que é no WhatsApp. E agora já tem só C. Porque eu já vi uma frase da pessoa diz assim: você vai. Tem 6. Só o CD. Essa diminuição é a variante histórica. Beleza, histórica. Diatópica, topos, lembrem, topos é lugar. É possível as pessoas no mesmo lugar falando diferente? Aqui em Sobral a pessoa diz tia, lá em Juazeiro, tia. Aqui é dia e lá, tia. Você está em São Paulo, no centro, você diz porta. Aí você vai para o interior de nada, porta. Então, isso são as variantes de acordo com o lugar. Então, tem dialetos, né? Sotaque. Sotaque é só uma questão do som, da forma de falar, né? Sotaque é assim. As pessoas do Ceará, elas falam de maneira mais rápida, mais aberta, os sons são mais cristalinos. Porém, surgiu uma coisa chamada tiririquismo. Tiririquismo é a nasalização proposital. Que aquele para que isso? Eu não entendo porque que a porcaria deles falar cearense é tão feio. É tão simples falar corretamente. Desde que o professor sou é do Ceará, sou. A diferença entre nós é que eu aprendi a falar. Você não mais. Então eu pronuncio as palavras corretamente, eu digo as palavras inteiras, e se tiver que dizer menino, eu digo menino, eu não digo menino. Pronto. Olha mais. Então falar corretamente qualquer pessoa pode. Agora, o que acontece na fala cearense? Ela é mais aberta, dizem que é uma coisa climática. E aí fica uma coisa tão expansiva e rápida. Ei, mulher, tu vai manter aqui, nós mulheres trabalhando. Pessoa chega quando o cearense fala, o queixo bate no peito. A boca fica carregando, parece que é para pegar a frente, eu não sei o que é. Pronto. A pessoa do Sudeste já fala mais fechado, aí fica mais baixo e tal, o negócio. É por aí. Não é tão um som mais fechado, mais cultural, como dizem. A mescla de tudo isso é o povo baiano, que parece que eles só falam porque é um jeito.
fiquei por ele, nem falava. E a pessoa começa a perceber que o negócio mesmo é diferente. E tem lugares que usam não palavras, usa só o som, que é em Minas. Ó, pra você ver como as coisas são diferentes, quando você vê de estudar, né? Tudo junto, ó, pra você ver como as coisas são diferentes, que eu preciso já pensa. É aquele cara que fala como se fosse de posto de pirâmide. A pessoa só entende de posto de pirâmide, não tem mais nada. É aquilo ali. Beleza. Você só está dizendo, onde é que tem que eu dever dar posto de pirâmide? Pronto. Passa aí, amigo. Vamos exemplo de casa agora. Histórica, né? Ao longo dos tempos a palavra vai mudando. E a forma de falar, pode ter um exemplo já. Pronto, ó. Aí ali, ó, o cara diz assim, ó. A minha filha só tem 18 aninhos. Você deve ser muito mais velho que a minha filha. Você está emitindo uma parvoíce. O idoso, que é o pai, falando de forma mais moderna do que o namorado da filha. Então tem gente que é jovem e tem uma linguagem de velho. Você conhece? Sempre tem pessoa jovem com fala de velho. E é possível uma pessoa um pouco mais velha com uma fala jovial? Vai chegar aí, beleza? Tamo junto. É isso. Então essas coisas são as variações. Ok, beleza. Por exemplo, a internet é usada para relativizar isso. Está aqui o neto tem uns 10, 11 anos conversando com o avô que tem 80. E aí, vão se entender ou não? O assunto é internet, vão se entender ou não? Falando porque o neto é cheio dos palavreados nas coisas da internet, das redes sociais. Então o que é que nos surpreende? É quando o avô diz assim, mas se você apertar esse botão não vai dar certo e vai ficar bugado. Aí, ó, hashtag se lascou. O velho 80 anos. Por quê? Porque essas pessoas elas estão também incluídas nas redes sociais. E agora, sei lá, a idosinha tem Facebook, tem 70 crushes. Já pegando os idosos também nos outros grupos. E assim vai. Passa aí. Concordância verbal, né? Regra geral. O verbo concorda com o número do sujeito em pessoa e número. Avante. Pode passar também, não. Vai? Não é para filmar, é para pronto, beleza. Eu acho que é só isso mesmo. O verbo haver e o verbo fazer na terceira pessoa eles ficam impessoais. Você não flexione, por favor. Avante aí. Deixa ele em paz, vocês estão com alguma coisa estranha aqui. Passa. Pode não parecer mais. Vai, verbo haver. No sentido de existir, ocorrer e acontecer, não vai se flexionar. O pessoal quer fazer como você agora, viu? Passa aí, aqui. Há problemas aqui. Havia muitas pessoas na fila, acho que ainda tem mais. Se que vai até o final, aí você volte. Se ele indica tempo decorrido, ele também não se flexiona. Então, observa. Quando eu digo há problemas aqui, a palavra problemas que está no plural, há uma tendência a gente a achar que deve ir para o singular. Esse daí não causa problema porque nós não conseguimos flexionar o verbo haver como deve, tá bom? Então deixa quieto. Plural do verbo haver. Plural do verbo haver. É aquele jeito ali. Isso. Ela há de me ajudar. Eles hão de me ajudar. Eu gosto de dizer hão, mas vai dizer cão. Eles hão. Mas então ali não deu problema, olha embaixo. Havia muitas pessoas na fila, qual é a tendência? Havia botar no plural. Então lembre o seguinte, o verbo haver não vai se flexionar, mesmo com noções de plural ao lado dele. Então é havia. Embaixo, há dias que não vejo, tempo decorrido. Ok? Há dias que não vejo, você toca pelo verbo fazer, faz dias que não vejo. Professor, não é fazem dias, não, é faz no singular também. E você vai ver que não se flexiona. Havia 2 semanas que ele partira. É igual a só o H. Há 2 semanas ele partira. Então, tempo decorrido. Tá bom? Passa aí. Não se flexiona. Verbo fazer. Tempo decorrido do mesmo jeito. Ó. Fazem 3 dias que estou aqui. Não é fazem, é faz. E se puder trocar, é pelo verbo haver. Há 3 dias estou aqui. Não se flexiona. Fazia 2 meses que nos conheciam. Do mesmo jeito. Há 2 meses nos conhecemos. Você vai e coloca o verbo haver, tira a prova.
Quando indica clima, temperatura ou estado da atmosfera, também nos flexiona. Ainda faz dias frios no mês de agosto. Tem mais um, pode passar. Ainda fazem dias frios, não, ainda faz dias frios. Sempre no singular. Fez tardes ensolaradas enquanto estive no Rio. Nunca será. Fizeram tardes ensolaradas. Fez. No máximo você vai botar um pronome apassivador, um se, por exemplo. Fez-se dias. Fez-se dias. Só, no máximo. Tá bom? Seguinte. Locuções com verbos impessoais e auxiliares. Tem gente que não observa as concordâncias com verbos auxiliares, mas estão ali, ó. Se o verbo principal for impessoal, toda a locução também será. Então o verbo principal é aquele segundo, ó. O último verbo é considerado o principal. O que vem antes dele é o auxiliar. Tem gente que tem essa dúvida, né? Qual que é o auxiliar? O primeiro é o auxiliar e o outro é o principal. Então ele vai manter o singular, ó. Pode haver problemas. Olha, eu não vou porque podem haver problemas. Não rola, não tem singular o tempo todo. Bom, agora eu posso dizer o seguinte: eu não vou porque problemas podem acontecer. Quanto esses auxiliares, eles vão, quando essa locução vai para depois, aí sim ele vai concordar. Eu não posso dizer porque problemas podem acontecer, não. Os problemas podem acontecer naquele lugar. Agora sim, porque eu vou ter um sujeito de problemas. Tudo certo? Ali embaixo, pode vir mais um, acho que ainda tem mais. Deve fazer dias quentes, ó, não vai para o plural, devem fazer dias quentes. Avante, mantém o singular nessas locuções com o verbo haver e fazer, indicando tempo passado, tempo decorrido, situações climáticas. Não tenha medo. Essa daí é uma das que mais acontece, né? O uso de meio. Meio é igual a mais ou menos, então não varia, vai ser sempre no singular. Meio é o sentido de metade, proporção, aí ele vai variar. Então quando eu digo assim, menina, eu estou meia tonta. Não existe, é mais ou menos. Se é igual a mais ou menos, não vai variar. Então eu estou meio tonto. Eu não vou, mulher, porque eu estou meia triste. O que é uma meia triste? É uma meia que perdeu um outro pé. Está sozinha no mundo, coitada da meia. Isso é meia triste. Então não existe meia triste, é meio. Não é metade? Meio triste. Mais ou menos triste, assim vai. Ali, ó. Quero meia maçã. Agora sim, nem a metade da maçã. Eu quero meia maçã. Eu quero meio peixe. Meio quilo. Agora sim. Mas se não for isso, a ideia de mais ou menos, então não vai flexionar. Beleza, avante aí. Bastante. Essa é o que mais cai em concurso. Ó. Bastante que a pessoa não acha que existe o plural. E existe o plural. Veja. Estou bastante cansado. Qual é a prova? Professor, eu tenho que tirar a prova assim para poder desenrolar. Bote a palavra muito. Troque bastante por muito. Estou bastante cansado. Estou o quê? Estou muito cansado. Eles correram bastante. Eles correram muito. Olha para baixo agora. Bastante sendo quantidade, vai se flexionar. Havia bastantes pessoas na fila. A frase é feia, mas está certa. Quer a prova? Bote o muito agora. Havia muitas pessoas. Não funciona. Fizeram muitos exercícios ali, ó. Havia bastante. Então, nessa hora eu posso flexionar. Por quê? Apenas por ser partitivo, ou quantidade, ou proporcionalidade. Na hora que é quantidade, pode botar o plural. Então, eles fizeram bastantes exercícios. Pode olhar que a ideia do mundo vai para o plural, passa aí chato. De novo, olá, oi. Passa aí, depois. Ali, volta. O uso do muitos no plural. Tudo certo? É exatamente por isso que ele vai para o plural, porque ele indica quantidade. Quando ele indicar quantidade, você pode flexionar. Se ele não indicar, você não flexiona. Beleza? Bora de novo. Pronomes funcionando como objetos. Objeto direto, aí você tem que lembrar dos pronomes pessoais, por exemplo, né? Nos casos reto e oblíquo. Os do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, qual é a função? Normalmente é sujeito.
Quando eles se transformam em oblíquo, então, por exemplo, ele vira um pronome ó. É isso. Avisei ele. Como é que fica? Avisei-o. Avisei-o. Avisei você. Como é que fica? Avisei. Avisei eu. O ele é que é o você. Avisei a tu. Avisei-te. Ou te avisei. Então, é nessa hora que você tem que observar que um pronome está no lugar de outro. Aí vem mais um conselho, principalmente para quem vai fazer concurso, vai fazer UVA. Pergunte o capítulo da gramática, funções do que, do se e do li. Lá tem vários casos com os pronomes, principalmente li, tá bom? Com o pronome li, com o se, e a função sintática vai variar. Objeto direto, preposicionado, objeto indireto, por exemplo, né? Ele não me obedeceu. Dei-lhe um ultimato. Ele não me obedeceu. Dei-lhe um ultimato. Não é o verbo dar? Quem dá algo, o ultimato. A alguém. Função do li, objeto indireto. Pedi-lhe o dinheiro. Pedi o dinheiro a ele. Ok? É no caso. E aí você começa a perceber, caramba, sempre vai ter uma função sintática diferente. Embora algumas se repitam. Normalmente o li é para ser objeto indireto. Mas quem sabe a análise sintática percebe que ele vai mudar de função. Não é isso? Ó. Atenção. Ele, né? Aliás, o pai tomou-lhe a bolsa. O pai tomou-lhe a bolsa. E ele, eu li, pronome possessivo. O pai tomou a bolsa dele. Aí vira pronome possessivo adjetivo. Por favor, estudem função sintática dos pronomes. Ajudará demais na aula. Passa aí. Mas também tem pessoas que falam mais, melhor, né? Não, esse negócio de mais, melhor não rola. Não existe mais, melhor, é melhor. Uma coisa sempre é melhor, ok? Que outra, nunca diga do que. Melhor do que, é melhor que outra. Quando eu digo melhor que outra, eu não preciso dizer a intensidade, que é o mais. Ah, isso é mais melhor. Não, isso é melhor, só isso. E nunca é melhor do que, é melhor que. Ah, ele é melhor do que ela no futebol. Não, ele é melhor que ela. E o mais é completamente desnecessário. Agora, se eu quiser reforçar essa diferença, eu uso mais no final. Ele joga bem. Ela joga mais. Ou seja, mais que ele. Aí o mais funciona na posição final. Professor, e antes? Mas ela joga mais. Antes é uma conjunção. É mas. Não é o mais com ele. Beleza? Então é por aí o negócio. Passa a chave. Pronomes relativos, aí lá vem o problema. Atenção. Ajuda também em redação, como eu te falei. Gramática melhora a redação da gente. Olha o que tem ali. Não conhecemos o aluno. O aluno saiu. O aluno saiu e quebrou o vidro lá fora. O aluno foi preso. Olha a repetição de o aluno. 4 vezes. O aluno, o aluno, o aluno. Nome disso. Coordenação. Quando você usa a coordenação, que é ficar repetindo as estruturas, o texto parece fragmentado. O menino é inteligente. O menino joga futebol. A mãe briga com o menino. Pronto. Junto tudo isso. O menino é inteligente, mas joga futebol. Por isso a mãe briga com o filho. Que é para ele conseguir o objetivo dele, para ele não brincar demais. Mas você vai dar uma emendada na frase com as conjunções. Então a redação boa, ela é feita com coordenação, que é aquela fragmentação ali, ou ela é feita com a subordinação? A redação boa é feita com subordinação, que é o uso daquele que, ó. Pronto, não conhecemos o aluno que saiu. Em vez de ficar fragmentando. Bora de novo, ó. Não conhecemos o aluno saiu. O aluno foi punido. Embaixo. Não conhecemos o aluno que saiu e foi punido. Pronto, aí na hora que você emenda o período, se chama subordinar. As redações boas, elas
são feitas com a subordinação e não com a fragmentação, que é a coordenação dos períodos. Passa. Pode ir. Os quais, as quais, cujas, quanto. Aí eu vou ter que desenhar de novo aqui, porque... Porra, mano. Tá, parece que... O menino cuja a mãe está de vermelho saiu. O que está errado? Porque esse A do feminino, mãe, o menino cuja a mãe, esse A é esse mesmo aqui, ó. Então ele já está aqui. Eu não preciso dele. Então não é o menino cuja a mãe, é o menino cuja a mãe, junto. Ele saiu derrubando as coisas pelo o caminho. De novo, derrubando os livros pelo o caminho. Esse O é de o caminho, eu sei que é masculino, mas esse O já está aqui, ó. Porque pelo vem do latim per mais O. Então já existe o O, não precisa desse O. Foi desrespeitado pelo o filho, não existe o segundo O. Compreendido? Melhora em redação. Pelo o está fora, e cuja A, o A está fora. Basta usar essa expressão. O menino cuja mãe, o aluno cuja escola estava matriculado, não precisa das duas letras. Basta não. Compreendido isso? Beleza? Então, vamos em frente. Passa aí, velho. Semântica. Chegamos à última parte da gramática. Já falamos de morfologia, já falamos de sintaxe, chegamos à semântica. É a parte que eu mais gosto. Semântica é figura de linguagem. Semântica tem a ver com o sentido real que é desviado. Eu digo uma coisa que na verdade parece ser outra. Semântica eu preciso melhorar na minha interpretação. Semântica ajuda a compreender o texto motivador do Enem. Semântica resolve a interpretação da frase da uva para a redação. Então, melhore em semântica. Bora lá, passa aí. Mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Semântica. É muita melodia. Toda vez que nós usamos uma frase, toda vez que a gente diz uma coisa, a gente quer que a pessoa entenda só aquilo que a gente diz. Mas às vezes, sem querer, quando a gente diz uma coisa, vai outra frase correndo por baixo. Está aqui, ó. Frase 1, que é o que a gente diz. Frase 2 é o que a pessoa pode entender. Essa frase 1 se chama denotação, que é o sentido real. E essa frase de baixo, que às vezes eu quero que você pense, mas às vezes não, se chama conotação, que é a figura de linguagem. Uma dessas figuras de linguagem é a anfibologia. De anfíbio, quer dizer que vai por baixo, ó. É como se aqui fosse a terra e aqui o negócio por baixo da terra. Pronto, anfibologia. Ou frase dupla, ou ambiguidade. A gente acabou de ler um negócio. Mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Frase 1, acabei de ler. Frase 2. Qual é a frase 2? A frase 2 é assim: quem cagou? Que você não sabe. Pode ter sido quem? O cachorro. Como pode ter sido o dono do cachorro? Então a melhor forma para a pessoa ter cachorro é recolher suas fezes. Em termos gramaticais, onde é que está mesmo o erro? Escolha a palavra, é só um, qual é? Isso, é a palavra dos professores de redação dizem assim: olha, você usa com cuidado. Se na sua redação tiver essa palavra sua, seu, você releia e tome cuidado. Porque pode estar o quê? Ambíguo. Ambiguidade é isso. Ontem vi ontem seu irmão no centro com sua namorada. E
E aí? Qual é o problema? É a sua de novo. Porque é namorada de quem? Dele ou a sua, Ana Carolina? Hein? E aí você, a possibilidade de estar dizendo outra coisa. Ambiguidade é isso. Beleza, fiquem espertos. Próximo. Bom para burro. O que é uma coisa boa para burro? O que é bom para burro? Capim. Capim é bom para burro. Não dicionário, olha. Ok. A expressão bom para burro veio do século XIX, 1800, quando uma coisa era boa para burro. Ok, que é a ideia de muito bom. Aí quando vem o século XX, ali mais ou menos em 1960, quando os militares começam a botar boneco, você tem a expressão bom pra cacete. Bom pra cacete é isso mesmo, pra meter a espada. Quem criou foi os militares, a galera lá do Bolsonaro. Tá aqui um estudante, tá aqui, esses 3 aqui estudantes, olha, eu tô aqui com 3 estudantes muito bons, aí o militar segurando os cacetetes, é bom pra cacete. Pra meter a espada. Então todo estudante era bom para apanhar, ou seja, todo estudante era bom para cacete. Então quando uma coisa era muito legal, passou a ser bom para cacete. Como ficou meio imoral e meio violento, aí a sociedade civil diminuiu a palavra cacete para pacas. E aí ficou sendo bom pacas. Rapaz, isso aí é bom pacas, mas não sabe que é bom para cacete. É a mesma coisa. E aí depois da evolução, a evolução é tudo, bom para cacete ficou o quê? Bom pra caramba. Bom pra caramba foi evoluindo até chegar hoje. Hoje é o quê? Bom pra caralho. E assim vai. Então, um dia a gente vai parar com tudo isso, mas a língua é sempre evolutiva. Isso aí é ambiguidade. O cara tá com dor de dente, aí vai a uma farmácia. Wesley. Caralho, alguma O que é bom para as caras, hein? Por isso. Resposta do cara. Caralho. Açúcar. Pô, eles vão adorar. Bom pra cara é açúcar. E assim vai, elas vão adorar. Tá aí, próximo. Como arrumar uma coroa? Aí você já acha onde é a falha? Coroa. Aí o Enem pergunta o seguinte: onde é que está a falha, que é a palavra coroa, e qual o efeito que foi conseguido, que é aquele negócio de emissor, mensagem, receptor. Qual é o efeito? Humor. Então o humor nasce da palavra, da ambiguidade ou polissemia da palavra coroa. Você olha para o velho todo caiado, a cara deste velho é cara de Wesley Safadão. Né? Mas a palavra coroa ali radica o seguinte: que pode ser que ele, como ele vai estar perto da morte, né, ele vai arranjar uma coroa de flores. Tanto que ali embaixo tem assistência funeral. Competindo a ambiguidade, passa a última, e a última é famosa. A última foi uma reportagem com Gigele. Gigele é ótimo para dizer besteira. Vem quando Gigele diz nas porcarias. Perguntaram a ela o que ela sentia falta no Brasil, quando ela estava em Milão, na Itália, e ela vai e diz assim: sinto falta da guarda da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. E aí você tira o negócio. Mas pior do que essa é lá na igreja de Parangá, bem em Fortaleza. Lá foi criado o Clube das Jovens Mamães, porque muitas meninas de 15, 16 anos estavam engravidando. E aí tentaram fazer alguma coisa para melhorar. Foi criado o Clube das Jovens Mamães. Aí tinha uma placa bem na entrada que era assim, a placa dizia: se você tem 15, 16 anos e tudo mais, você deseja ser uma jovem mamãe, procure o padre Reginaldo, que ele resolve lá o seu problema. Aí você imagina que a pessoa quer ser uma jovem mamãe. Aí a menina diz assim: se o padre Reginaldo for assim, parecido com o padre Fábio e Marcelo, não é Fábio de Mel, aí ele vai assim, ambiguidade. Ambiguidade é cor maravilhosa, vivo vestibular. Tá bom? Passa aí. Ai, Deus. E eu ouvi um aqui. Eu estava numa festa aqui em Sobral no Natal passado. Aí disseram lá perto da igreja: já que estamos. Não, era Páscoa. Já que estamos na Páscoa, eu peço à irmã Raimundinha que ponha um ovo no altar. Eu achei a irmã Raimundinha muito nada para pôr um ovo no altar. Então o verbo é o povo que gerou o problema, né? Passa aí. Volta um pouquinho. Pronto. Ei, atenção. Aquilo ali é vestibular. A utilização de determinados sons sempre trouxe problema. Então, por exemplo, os sons bilabiais, B e B, por exemplo, os sons fricativos, V, F, os sons sibilantes, o S, Si, e assim vai. Ok.
Como isso se transforma em questão? No livro Vidas Secas, tem um menino lá que ele tem um problema com a palavra inverno. Sim. Porque ele não sabe quando é que é inverno e quando é que é inferno. Mas pode olhar que a palavra, elas são muito parecidas, se chama parônimo, quando a palavra é muito parecida. Então ele diz, o inverno pode ser bom, mas eu nunca vi. Aí teve uma velha que contava a história que disse, bom mesmo era no inverno, mas nesse momento isso aqui está no inferno. Aí ele fica preocupado com essa palavra, querendo entender. A pergunta seria essa, o que é que causa essa confusão? A troca do som F pelo som V e o fato de as palavras serem praticamente idênticas, o nome é parônimos. Ali embaixo tem outra coisa de concurso de vestibular, que é o uso de grafema e lexema. Você sabe o que é um grafema? Não. A palavra grafo já diz, né? Grafo é a letra, grafema é a letra, tá bom? Fonema é o som. E lexema é a palavra que é usada só no léxico. Mas bora lá, olha ali, ó. Na palavra cheque, qual é o grafema? Qual é o grafema? X. X. Qual é o fonema? Fonema X ou CH, X. Na palavra exame, qual é o grafema? X. Qual é o fonema? Z. Mudou para Z. Na palavra máximo, qual é o grafema? X. Qual é o fonema? C, que é o som de S. Na palavra táxi, o grafema é X. E qual é o fonema? C, né? Ou KS. Beleza. Olha agora, a pergunta que bota você para dentro é assim, ó. Em uma dessas palavras ocorre um dífono. Marque. Pode olhar que tem 4, A, B, C, D. Uma dessas palavras ocorre um dífono. E aí, qual é? Táxi. Táxi. Por quê? Porque a palavra táxi é a única que vai ter dois sons no X. Confere? Ó, pode olhar que o som K e o som S estão na letra X. Então, dífono é isso. E o dia diz, ó, dífonos, dois sons de uma letra só. É o X. Ok? Tudo certo? Passa aí, camarada. Dígrafos, chave, passo, guerra, tem o som gay, o RR. Dífono é outra palavra, anexo. Que o X se transforma em dois sons, K e S. Beleza? Enquanto os vocais, os semivogais I e U. Aprender os semivogais e as vogais é importantíssimo. Por quê? Quer ver? São quantas as vogais? Muita gente pode dizer que são 5. Só são 3. A, E e O. A, E e O. I e U são semivogais. Para que essa besteira serve em termos de vestibular, em termos de prova e até de concurso? Para você aprender uma coisa chamada ditongo, tem gente que morre e não aprende. Ditongo, tritongo e hiato. É tão simples. Começa sabendo o que é vogal e o que é consoante. Quer ver? Ali, pai e mal. Pai, mal e mel. Cai no vestibular e concurso. Pai. Pai é o quê? Ditongo. Pergunta, que tipo? Crescente ou de decrescente? Professor, como é que eu sei isso? Você olha se tem uma vogal primeiro e se tiver uma semivogal ao lado. Se tiver uma vogal A, E ou O e cair para I ou U, então é o que? Decrescente. Se vier a semivogal primeiro e A, E ou O, depois então é de tom crescente. Então serve para isso. Ó. Então a palavra pai é um ditongo. Que tipo? Decrescente, que o A cai para I. Então, de vogal para semivogal. E a palavra mal? Decrescente de novo, de A para U. Então é decrescente. E a palavra mel? Pois a palavra mel foi meio estranha, porque eu nem estou vendo a outra vogal, mas ela está lá. O L vai ter o som de U. Então como é que fica? E como é que fica? M, E, L, mel. E aí, como é que fica? De tom? Professor, não é vogal? E o outro é U, então ó, decrescente. Ok? E quando eu digo assim, pula, e pula, tem expressão aqui do soldado, pula. O U é semivogal e o A não é vogal, de tom agora é o quê? Crescente. De semivogal para vogal. É só para isso que o negócio serve. Aí você olha para o tritongo, iguais, sabão, pode pegar. Tem duas vogais, uma semivogal, ou então duas semivogais e uma vogal. Tritongo. A última que não dá trabalho é hiato, ok? Hiato. E o hiato
ele representa, então, vogal mais semivogal, porém, perdão, vogal mais vogal, ou vogal e semivogal, porém, em sílabas separadas. Aí você diz, e eu ouvi muito isso da minha professora, né, no passado, olha, o hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Querida, se é em sílabas separadas, como é que é um encontro? Então não é um encontro, é uma separação, é um divórcio. Ali, ó. Lua. Pronto, lua. O que é que pega quando você vai responder isso em concurso? Você olha e é aparentemente monossílabo. Pronto, você pensa que é um monossílabo, mas não, é de sílabo, você vai ter que separar. Então, lua, pronto. Nessa hora que você entende de separação silábica, é que você consegue identificar os hiatos. Então, lua, por exemplo, cooperar, ó, coordenar, coordenação, hiato, ó, tem dois ossos, você separa um deles, pronto, fechou. O hiato é separado dos vogais, mesmo numa palavra que aparentemente é um monossílabo. Só que não é, se for hiato, ele vai ser separado e vai, claro, ficar com duas vogais em cada sílaba. Vamos de novo? Neologismo. Neologismo é a invenção de palavras. Você inventa uma palavra, você cria uma palavra nova. Na hora que você cria uma palavra nova, ela cai diretamente numa coisa chamada léxico. O léxico é o conjunto de todas as palavras da cabeça da gente. E se essa palavra for autorizada pela Academia Brasileira de Letras, ela vai para o dicionário. Então existem duas coisas. Uma coisa é o dicionário, como se fosse uma caixa cheia de palavras, trocentas palavras. E existe o léxico, que é a nossa cabeça, também cheia de muitas palavras. Adivinha onde é que mais cabe palavra? No dicionário ou no léxico? No léxico, porque todo dia as palavras são inventadas. Na hora que a gente está lendo um livro, aquelas palavras estão todas guardadas, quem está compreendendo. Então o léxico é bem maior. Só que ele é um conjunto de palavras não oficiais de uma língua. Porque as palavras oficiais de uma língua, o nome é dicionário. Beleza. Então, um neologismo, na hora que a palavra é criada, ela vai para o léxico, mas dificilmente ela entra no dicionário. Então, bora para a literatura agora. Tem um autor brasileiro que era mestre em criar palavras. É uma mania que ele tinha em inventar palavras. Vou lhe dar as opções. Letra A, José de Alencar. Letra B, Machado de Assis. Letra C, Mário de Andrade. Letra D, Clarice Lispector. Letra E, Guimarães Rosa. Escolha. Machado de Assis. E Machado de Assis. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é autor do pós-modernismo, escreveu Grande Sertão Veredas e tinha a mania de inventar palavras. Uma das palavras mais famosas que ele inventou é a palavra nonada, que ele diz lá, a vida é nonada. E todo mundo quer saber até hoje o que é, mas ele não diz. Então a ideia é coisa ruim, é nada, é o que não presta. Pronto, ele inventou uma palavra, tá bom? Então, neologismo é isso. Volta aí para o poema chato. Manuel Bandeira, beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras, quer dizer, neologismo, que é o nome do poema, que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, tá tudo junto, porque é um pronome e um verbo, ele junta tudo. Então o que ele fez? Ele inventou uma palavra. Inventei o verbo te adorar. Intransitivo, te adoro, Teodora. Parônimo, ele brinca com palavras parecidas, ok? Faz uma invenção de palavra, que é neologismo. Eu quero de vocês é a função sintática de Teodora. Função sintática. Vocativo, né? Não? Te adoro, Teodora. Não tem a vírgula? Então é vocativo. Avança. Fenômenos morfológicos, criação de palavras. Como é que as palavras nascem? Por siglonização ou sigla, por exemplo, ali, ó, DDT, é dedetizar. FUNAI, Fundação Nacional de Apoio ao Índio. O que mais? Né? Uva. E assim vai. Então, criar palavras. Então, é possível, a partir de uma sigla, eu criar uma palavra? Sim, pegar aí a sigla dos partidos. Fulano é PMDBista, fulano é petista. Então, sigla cria palavra. Próximo.
Redução. O que é redução? É diminuir a palavra, tem a ver com o aspecto histórico da palavra. Então, antigamente havia pneumático. Esse negócio que bota no carro, o carro enche, tá? Pneumático. Hoje, não? Pneu. Antigamente havia fotografia e hoje? Foto. Antigamente havia ultrassonografia e hoje? Ultrassom. Então, há a redução. Compreender? Redução é isso. Próximo, onomatopeia. É quando a palavra nasce a partir de um som. Por exemplo, olha, você está comendo um biscoito, um salgadinho, e ele é o quê? Crocante. Então, onde é que você tira essa palavra crocante? Hein? Do barulho que uma coisa faz quando quebra. Croc. Então, já que faz croc, é crocante. Beleza? Então tá aí. Pega uma bolacha, cai no chão, com terra. Aí fica duplamente crocante. Pois é, crocante, miar, não é? Olha ali, cri-cri lá, zurrar, quem é que faz isso? Zurrar, burro, zurrar é burro, e assim vai, compreendido, a partir do barulho das coisas, a palavra nasce. Próximo, o que é um impedido? Quando eu misturo radicais de línguas diferentes, duas línguas diferentes, e formo uma palavra de uma terceira língua. Acho uma das formas mais lindas que existe, o impedido. Então, quando eu digo assim, ó, hidrômetro. O que é hidrômetro? É uma palavra da língua portuguesa. Para que ele serve? Para medir a água e tal, tem na entrada de toda casa. Mas hidros é grego e metro é latim. Isso é hidrômetro. Duas palavras estrangeiras formando uma terceira palavra. Ali embaixo, ó, burocracia. Biro é francês, que é mesa, e cracia é grego, confere, e é ideia de cidadão. Então tá ali, burocracia. Derivação é colocar prefixo e sufixo. Aí lá vem o vestibular, ó. Me diga uma palavra que prefixo e sufixo são obrigatórios. Por que eu posso não ter essa palavra obrigatória? Quer ver? Refazer. Pronto. Refazer uma palavra, tira o prefixo fazer, mantém o sentido. Ok? Agora me diga uma palavra que eu tenho que colocar prefixo e sufixo obrigatoriamente. Não é? Planalto. Não, aí é aglutinação. Plano mais alto. Eu quero prefixo e sufixo obrigatoriamente. O nome é parassíntese. Por exemplo, enlouquecer. Veja, rapaz, tu sabia que aquela menina enloucou? Não existe a palavra enloucou. Você sabia que aquela menina enlouqueceu? Também não existe. Então só existe se for com prefixo e sufixo. Enlouquecer. Infelizmente? A outra. Infelizmente? Oi? Não, infelizmente não é, porque eu posso dizer assim, ó, tira o mente. Felizmente. Infeliz. Tira o in. Felizmente. Então não é para síntese. Ok. Mas, por exemplo, é ensolarada. A tarde estava ensolarada. Só existe com dois. Não existe uma tarde solarada nem em sol. Quando os dois forem obrigatórios, o nome é para síntese. Amém. Por último, composição é feita ou por aglutinação, ok? Ou justaposição. O que é justaposição? É colocar aqueles tracinhos e colocar lado a lado. Começamos falando da reforma, vamos encerrar agora. Foi tirado um tracinho, foi? Então, a autoescola tinha um tracinho e agora não tem mais, tá tudo junto. Dia a dia, que você escreve na sua redação, não sei o que, o homem no seu dia a dia, como é que fica? A palavra dia a dia, porém sem os tracinhos. Dia, dá o espaço, bota o ar, dá o espaço de novo, bota a palavra dia, mas não tem mais os tracinhos. Isso se chama justaposição. E ali, quando eu tenho pontapé, a palavra que ele diz que é planalto, a palavra aguardente, o que eu tenho? A soma de uma palavra com outra, aglutinar como se fosse comer. Plano mais alto. Qual é a diferença? Uma vogal, uma letra vai desaparecer. Plano mais alto, eu somo o O mais o A e o O desaparece e fica planalto. Essa é a diferença. Você quer falar? Tudo ok? Como é? Bem? Ah, porque que bem está, ele continua quando ele está substantivado. A substantivação permite que ele continue. E você? Isso, não precisa mais de hífen, dia a dia. Escreve a palavra do mesmo jeito, não precisa juntar. É bem separado do mesmo jeito, mas sempre para cima. Ok? Terminamos? É isso? Ou não? Está na hora não de acabar esse negócio? Olha aí no tempo. Ok, eu não sei que horas está
colocação pronominal. Depois disso, vamos embora. Colocação de pronomes. Ora, a colocação de pronomes ela vai ser facinho para efeito de prova de gramática. Uma delas é literária. Literária quer dizer poética. Uma delas, não use não. Qual? Escolha. Qual delas é poética? Não precisa usar. Qual é? Mesóclise. É lindo o negócio. Olha, dar-te-ei um abraço. Rapaz, dar-te-ei é uma cor tão linda. Me lembra que Guerra nas Estrelas. Ah, não, lá é Darth Vader. Você dar-te-ei um abraço. É lindo, mas não use não, ok? Então vamos lá para a próclise e ênclise. Olha, a próclise é quando eu digo assim, não me venha com desculpas. Esse me só está no começo. Por quê? Por causa do não. Então toda palavra de natureza negativa vai atrair pronome. Ó, ela entende-me. Qual é o certo? Ela me entende. Então toda palavra de natureza negativa atrai o pronome, todo pronome atrai o pronome e todo o que atrai o pronome. Dá até para guardar isso. Ó. Todo pronome atrai o pronome. Ele, ela, todos fazem pronome. Todo não, nunca, jamais atrai o pronome e todo o que atrai o pronome. Eu quero que diga-me a verdade. Nem o que? Para qual certo? Que me diga sempre. Todo pronome vai trazer, toda palavra negativa e todo o que atrai o pronome. Beleza, o nome é próclise. O que é a ênclise? É quando o pronome fica na frente do verbo e não antes dele. É o mais fácil de fazer, por quê? Porque o pronome ele já é para estar na frente do verbo, porque uma frase que a gente viu ali, ela começa pelo sujeito. Se não tiver o sujeito, ela já começa pelo verbo. Se ela começa pelo verbo, o pronome é na frente. Então, olha, olha agora, você no último parágrafo da redação do Enem. Se faz necessário que o governo interfira. E aí? Se faz necessário, não começa pelo verbo, como é que fica? Faz-se necessário. Professor, quando é que eu começo com o pronome? Por exemplo, o se. Você começa com o se, mas ele não é um pronome, ele é uma conjunção condicional. Se você for viajar, me avise. Então, esse se é uma conjunção, ele não é um pronome. Para efeito de redação é assim, ó. Nunca abra um período com um pronome oblíquo. Me veio à mente, não, veio-me à mente. Não é? Se faz importante, faz importante, ou então faz-se necessário que haja, ações sinérgicas para a revolução, não sei o que e tal. Pronto. Começa com o pronome? Não, começa sempre pelo verbo. Isso é a ênclise. Beleza, então. Quem me avisou, mas eu acho que acabou. Valeu, abraço.